Olá, seja muito bem-vindo ao Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E hoje no Visão 360, prestação de serviço, alerta em relação à saúde pública, por que não? Alerta para os pais e responsáveis, principalmente sobre o uso de redes sociais por crianças e adolescentes. Não é a primeira vez que falamos sobre este assunto, nem vai ser a última. A cada dia surgem novidades, surgem dúvidas e nós vamos repetir o assunto sempre que necessário. O excesso de tempo em frente às telas, você sabe, né? Pode impactar sono, concentração e até mudanças de humor. A orientação, é claro, é buscar equilíbrio, estabelecer limites, acompanhar o conteúdo acessado, incentivar atividades fora do ambiente digital. Mas quando eu leio isso e quando eu falo isso, parece algo tão elementar que deveria ser de bom senso, né? Mas é difícil. Na prática, é um tanto difícil, né? As famílias enfrentam desafios e muitas preocupações. E justamente sobre este assunto, a gente recebe aqui no Visão 360 hoje para falar sobre limites, sobre como conduzir este assunto, né? A Paula Costa, que é psicóloga e tem mestrado em saúde e desenvolvimento humano, é bacharel em serviços sociais, portanto, pode nos dar mais luz para conduzir este assunto tão difícil e tão atual. Muito obrigado por sua participação aqui no Visão 360. Muito obrigada, Glauco. Primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de estar compartilhando com vocês e com quem nos assiste esse assunto tão importante, né? O impacto das redes sociais na vida e na saúde mental de crianças e adolescentes e como é que os pais podem lidar com isso, né? Até porque eu acho o seguinte, não é questão de viver sem, tá? Que tem gente que diz assim, não, corta. Você se imagina, você que está nos acompanhando aí, grande parte dos nossos espectadores, ficar sem usar o celular? E eu não falo só para redes sociais, no dia a dia, aplicativos de toda ordem, facilitação de vários processos, só que as coisas elas extrapolam. E é justamente sobre limites, sobre processo educacional que eu quero conduzir a nossa conversa. Mas antes, as notícias do dia, vem aí o Momento 360. O governo federal anunciou a troca no comando do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e oficializou a nomeação de Ana Cristina Viana Silveira para a presidência do órgão. Ela se torna a primeira mulher a ocupar o cargo na história da instituição. A mudança foi publicada em edição extra do Diário Oficial e passa a valer imediatamente. Um órgão que é muito importante, né? E que se viu envolvido agora recentemente no escândalo, posso dizer assim, no escândalo que foi o dinheiro usurpado de quem mais precisa, né? Idosos e, na grande maioria, pessoas que precisam dos seus vencimentos para o básico. E até para o básico ele não é suficiente. Pesquisa divulgada pelo Datafolha aponta que 55% dos brasileiros acreditam que o Supremo Tribunal Federal está envolvido no chamado caso Master. Tá aí, ó, mais um assunto que também se liga, de certa forma, com o INSS, né? O levantamento foi realizado com 2.004 eleitores em diferentes regiões do país. De acordo com os dados, a percepção de envolvimento da corte varia entre os entrevistados, refletindo o impacto do tema no debate público e nas redes sociais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais
ou para menos. O resultado não representa necessariamente fatos comprovados, isso é bom ressaltar, mas sim a opinião da população diante das informações em circulação. Aquilo que eu já mencionei, percepção. E a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos levanta dúvidas sobre os próximos passos jurídicos. A detenção foi realizada pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas e agora o caso pode seguir em diferentes caminhos. Especialistas apontam 3 possibilidades: a deportação, que é o retorno ao país de origem, a extradição, caso haja pedido formal do Brasil, e isso significaria também a volta dele aqui para o país, e até um pedido de asilo, se houver alegação de perseguição. Esse pedido, inclusive, já foi feito, está em análise pelo governo dos Estados Unidos. A definição vai depender das decisões das autoridades americanas e de eventuais acordos diplomáticos entre os 2 países. Uma coisa me parece certa: qualquer que seja a decisão, ela não vai ser imediata, ela é protocolar, ela é burocrática e ela é demorada. Vamos ao intervalo e já voltamos falando sobre a influência das telas, da tecnologia no mundo digital em crianças e adolescentes, como impor limites, como os pais se adequam a essa nova realidade, como eu, como pai, como educador, posso exigir se eu, de repente, não dou o exemplo. Até já. Voltamos no Visão 360 falando sobre limites em relação à tecnologia, ao uso do digital, das redes, seja lá do que for, por crianças e adolescentes. A nossa convidada hoje é a psicóloga Paula Costa. E neste ramo da psicologia, vocês devem estar tratando bastante desse assunto. Estou errado ou não? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente tem um trabalho bem importante desenvolvendo a questão das famílias, né? Como é que a família se comporta, como é que a família lida com essas crianças e adolescentes. Não só a família, mas também como é que a escola também se envolve. Mas também na clínica, na prática clínica, a gente vê um crescimento de ansiedade, de crianças com ansiedade, de adolescentes com ansiedade, no uso, ansiedade, depressão, enfim, no uso em excesso das telas. O que a gente precisa entender é que a era digital está aí, né, Glauco? Então, como é que a gente faz para conseguir esse caminho do meio? Né, entre o excesso e entre também as questões das crianças, porque a curiosidade, o acesso, ele está ali. E se o pai e a mãe não conseguem impor esses limites, conversando, porque acho que a primeira questão de tudo é conversar com a criança. Mas é que, deixa eu lhe interromper já, e já peço permissão, porque eu acho que esse é o nosso objetivo aqui. As famílias estão conversando cada vez menos, né? Exato. Né? Então, por isso, a primeira ênfase, né? a primeira etapa, conversar. Porque, às vezes, tu tá todo mundo ou vendo TV com o celular na mão, né? Ou cada um no seu quarto, com o seu celular na mão, mas esquece que o celular também é um caminho perigoso para crianças e adolescentes. Né? Ele também é um fator de risco e isso precisa ser pensado também pelos pais. A gente entende hoje que a realidade é o pai que trabalha muito, os responsáveis que trabalham muito e daqui a pouco as telas são um meio de contribuir com o fator de poder fazer outras coisas para que a criança tenha ali uma diversão. Mas não é só isso. Se os pais não dão um exemplo, a criança e o adolescente vai chegar e vai dizer, poxa, mas você está fazendo, por que eu não posso fazer também? Existem mecanismos também que são importantes da gente alertar os pais, que são mecanismos de dispositivos de aplicativo.
O próprio Google Family Link é um dispositivo que a gente pode colocar no celular para fazer esse monitoramento, mas não é fazer esse monitoramento escondido do adolescente ou da criança. É conversando, porque se entende-se que pode ter riscos. A criança e o adolescente, eles podem estar vulneráveis. Então, uma rede social que está aberta ali com todo tipo de informação, se tu não conversar com a criança ou com o adolescente, dizendo, olha, você pode ir até a esse limite, existem horários. Vou te dar um exemplo que aconteceu na prática. Uma mãe veio conversar comigo e aí ela comentou, Paula, nós até então não tínhamos conversado sobre limite. E aí ela chegou e disse, eu fui verificar se a minha filha já estava dormindo, uma adolescente já estava dormindo. A porta encostada, ela abriu a porta e a menina estava no celular 2h da manhã. Sendo que no outro dia, cedinho, ela precisava estar na escola. Então, assim, como que essa menina vai ter um rendimento escolar se às 2h da manhã ela ainda estava no celular, e a gente sabe que a luz azul prejudica a questão do sono, e aí essa mãe veio conversar comigo e disse, Paulo, e agora? E aí, a partir disso, a gente faz as combinações. Mas só para entender, Paulo, esse dispositivo ele permite saber quanto está sendo utilizado e quando está sendo utilizado? São vários tipos de aplicativo, tá, que a gente consegue colocar no celular. Esse é um deles, porque esse é gratuito. Então, esse é alguns são pagos, outros são gratuitos, mas ele consegue monitorar, ver o que a criança está vendo, bloquear alguns sites que não são interessantes para essas crianças. Então, conforme ali a idade que ela tem. Então, rastrear também o localizador. É interessante ter, eu acredito que é muito interessante ter para a proteção da criança, mas ela sabendo. Sim, não adianta rastrear, digamos assim, com um papel coercitivo. Não. Até porque eu não sei se é opinião isolada minha, esse negócio de proibir estimula muita coisa. Sim. Inclusive um certo sentimento transgressor, que todos nós já tivemos. Eu já fui jovem, faz tempo, mas já fui. E a gente sempre tem isso aí quando é jovem, né? Então, me parece que nas redes sociais, no mundo digital, não seria diferente. Então, eu acho que um dispositivo combinado, aquela velha história, o combinado sai... Né? Não sai caro. Não sai caro, sai bom para todo mundo. Sim, o dispositivo ele é bem interessante justamente para isso, para proteger a criança. Né? E para a mãe e para o pai ficarem tranquilos no seu dia a dia. Também para verificar o que ela está acessando. Né? O que ela está vendo, o que ela está acessando. Claro que e isso vai ser dito também, porque essa combinação vai ser imposta entre a criança e os pais, os responsáveis, no caso, daquele momento. Né? Tem uma questão interessante também, Glauco, de se falar. Só deixa eu... do ponto de vista da família, daí essa mãe, ela conseguiu chegar no meio termo? Ou já não temos esse processo completo ainda? Então, conseguiu. Conseguiu? Conseguiu chegar nesse meio termo, com conversa, com a explicação do entendimento do que é uma rede social e do quanto ela é perigosa, né? Do quanto acontecem riscos ali dentro. Um fator interessante que eu até indico para os pais verem em casa é o Dilema das Redes, que é um documentário. E muito esse documentário, ele fala, inclusive, Glauco, que os grandes executivos das plataformas, eles fazem já o design do aplicativo justamente para quê? Para que a gente fique muito mais tempo. Então, existe uma correlação do que a gente está vendo nas redes sociais junto com um reforço intermitente positivo, que é o quê? Tu ficar horas ligado, olhando. E estimula alguma coisa que eu não sei o que é? E estimula, inclusive, o cérebro da gente com a dopamina. Então, assim, o sentimento da recompensa. A sensação de recompensa e de prazer,
ela está diretamente ligado também ao funcionamento. Então, não é por acaso que essas plataformas, essas redes sociais, elas são construídas, eles comentam nesse documentário que é exatamente igual àquelas máquinas de caça-níquel de Las Vegas, né? Então, assim, tu puxa para cima, tu tem uma recompensa, e ela é uma recompensa muito imediata. Então, aquela menina que estava às 2h da manhã, puxando para cima, vendo as atualizações, isso pode ter consequências não só no sono, mas também numa irritabilidade, mas também numa questão de ansiedade. Hoje também nós temos uma outra informação que existe um conceito chamado FOMO. É um conceito de que a criança e o adolescente, até mesmo os adultos, têm medo de ficar de fora das redes sociais. Então, é um conceito norte-americano que é o medo de ficar desconectado. Então, esse medo de ficar desconectado, essa ansiedade que se aumenta por estar desconectado, já é um fator de risco para as crianças e adolescentes. Então, aumenta muito a ansiedade e situações que daqui a pouco eram prazerosas para ela, como andar de bicicleta, ir num cinema, fazer outras coisas, uma atividade física, acabam ficando de lado justamente por um excesso de telas, né? Por um excesso de dopamina, por um excesso... Até sobre essa questão da escola, me despertou aqui um raciocínio que é o seguinte: eu também tenho filho em idade né, adolescente, que usa muito, estuda de manhã, e eu saudei muito quando houve esse dispositivo, essa determinação de retirar o celular, porque, assim, estava impossível controlar, Sim. impossível. E eu acho que foi uma medida drástica, mas necessária. Então, entra na escola, o celular não é utilizado a partir do momento que você vai para a sala de aula, né? Só que resolveu parte do problema, porque se o adolescente ficar até de madrugada, isso vai afetar o desempenho escolar de qualquer forma. Porque é a questão cognitiva que vai ser afetada, é o sono que afeta, é a irritabilidade, tudo isso que já foi mencionado aqui, né? E tem a questão hormonal, muitas vezes, que você está, né, naquela fasezinha ali de... Você não é nem criança, não é nem adulto, então... Olha, para os pais, não adianta delegar para a escola a função de disciplinar o uso do celular, por exemplo. Não adianta, porque essa criança, esse adolescente vai deixar o celular na entrada da escola, mas ele vai ter usado, de repente, até de madrugada. E isso vai afetar. Sim. A questão da escola é uma questão, assim, não dá para fazer nada sozinho. Então, a comunidade, ela precisa estar inserida nisso. Então, a escola, é importante não ter, né, o equipamento, o dispositivo na escola, mas também conversar com os alunos sobre, sabe? Fazer um momento reflexivo dentro das escolas, trazendo pessoas da área da saúde, falando sobre isso, trazendo os pais para dentro da escola, reforçando isso também. Porque se a escola retira abruptamente, como tu mesmo comentaste, acaba gerando uma ansiedade, uma revolta, um desconforto, né? Tá, mas e agora como é que vai ser? Então, a escola fazer parte disso, mas de uma forma combinada, de uma forma reflexiva, trazendo para o adolescente, mesmo que ele não concorde, porque a gente sabe que eles talvez não vão concordar muitas vezes, mas né? eu não concordo com várias coisas na vida, né? E aí a gente está aberto à frustração, Isso. porque a vida é feita de frustrações. A partir do momento que a gente está enfrentando uma frustração, a gente tem que saber que essas emoções elas vão existir e a partir desse momento que essa emoção, seja ela qual for, existiu, o que eu faço a partir disso? Como eu lido com isso? E isso também precisa ser conversado em casa. Porque se eu tenho uma família que não fala sobre os sentimentos decorrentes a algum tipo de situação, nesse momento a gente está falando de redes sociais e internet, dispositivo, se a gente não fala sobre isso, como é que a criança vai entender, o adolescente, que aquilo, até que ponto ele pode ir, se é errado ou não, o que ele pode ver, o que ele não pode ver, porque está disponível?
E eu estou falando de apenas uma parte do processo, tá? Que é o uso do equipamento em sala de aula. Exato. Mas tem toda uma questão que a gente tem que avaliar também, que as crianças, os adolescentes, estão usando a inteligência artificial direto, né? Inclusive como parte do estudo. Assim, é uma ferramenta, ela pode ser utilizada, logicamente, mas há um risco de desvirtuar também o uso da inteligência artificial. Mas isso também é algo mais do processo pedagógico em si, que eu acho que tem que ser muito bem discutido, né? Quando tu fala em inteligência artificial, eu acho que eu vou pegar um pouquinho esse teu gancho, assim, muito, assim, minimamente, porque a gente fala dessas questões, assim, até de imagem, da distorção da imagem. Hoje, a inteligência artificial pode fazer muitas coisas, não só de conteúdo, mas de imagem também. E se a gente está falando de imagem, Glauco, a gente está falando, daqui a pouco, de uma percepção de um adolescente do que é bonito, do que é uma distorção, porque a rede social também faz isso. A gente vê uma parcela da vida das pessoas. Então, a autoimagem, aquela coisa da autoestima, da autoimagem, pode ficar distorcida na adolescência. Por que a minha vida é assim, se eu estou vendo a vida daquele outro meu amigo ou daquele outro influencer daquele jeito? Eu quero uma vida daquele jeito também. A vida perfeita só existe no mundo digital. É um recorte. Mas eu lhe pergunto, aproveitando já que estamos neste assunto, isso é uma incidência que se vê com maior quantidade no sexo feminino ou não? A distorção da imagem mais no sexo feminino e a parte de gamer, sabe, mais no sexo masculino. E isso é pesquisa, sabe? A parte da distorção da imagem, a parte também dos transtornos alimentares. Porque a partir do momento que uma adolescente se vê de uma forma, né, e aí não consegue, se olha no espelho e não consegue diferenciar, né, ela daqui a pouco vai diminuir a alimentação. Então pode virar um transtorno alimentar, uma anorexia, uma bulimia, pelo fato de estar tentando se identificar ou tentando alcançar algo que é inalcançável. Então isso também pode ser um fator que pode acarretar é perigosíssimo, né? Eu não sei também se a senhora tem essa percepção de que o mundo real ele acaba sendo uma coisa diferente para cada um que tem acesso a isso, porque o mundo real para eles não sabem o que é o mundo real. O mundo real se mistura muito com o mundo digital. E isso é muito perigoso. É muito perigoso, porque até o sentimento da frustração que muitos dessa geração não aceitam, né? A gente brinca, a geração mimimi, né? E fala muito isso em relação ao futebol, mas dá para falar de uma forma genérica, né? Que não tem disciplina, que não aceitam a educação em si, que eles só aceitam o que é bom para eles. Me parece que vem muito do mundo digital. Sim, concordo. Um pouco, sim, do mundo digital e também de questões, volto na questão da conversa com a família, né? Então, do mundo digital, desse mundo ideal, que ele não existe, mas também comento sobre, assim, se existir, que não, na verdade não existe esse mundo ideal, mas a gente precisa lembrar também que a criança e o adolescente é um cérebro em formação, né? O cérebro dele, ele está sendo desenvolvido. Ele ainda não tem todas as competências, todas as habilidades que um cérebro adulto. Então, daqui a pouco, espera-se sim que essa criança, esse adolescente, não tenha ainda a maturidade suficiente para entender. Por isso que precisa de suporte. Precisa desse suporte, porque o cérebro ainda não está maduro para entender que as redes sociais são um risco. Né? Então, é bem importante esse acomodar. E né? nesse de suporte, nesse gancho, significa muitas vezes suporte profissional de pessoas especializadas? Sim, eu ia chegar lá. Quando não, a família já não tem mais o domínio da situação? Sim, o suporte emocional, porque nem a família, às vezes, ela não consegue ter braço, né? Por quê? Porque como a fase da adolescência é uma fase com muitas dúvidas, muitos questionamentos,
além de hormonal, mas de sentimento, de habilidades e principalmente, Glauco, de pertencimento. Porque os adolescentes, eles querem estar pertencendo a algum grupo. Isso é inevitável. Então, até a questão do cyberbullying também, né? Hoje a gente até então, na nossa época, a gente falava em bullying. Hoje a gente fala em cyberbullying. Então, daqui a pouco, um adolescente, uma criança está sofrendo um cyberbullying e não conta para ninguém. Então, a ajuda profissional, nem para os pais, porque tem medo, porque aconteceu alguma coisa, ou porque viralizou uma foto. Então, a ajuda profissional, um psicólogo junto com um psiquiatra, talvez, pode ser um norteador e um braço da família para daqui a pouco o adolescente se sentir seguro em falar outras questões. E aí a gente acaba sendo um elo entre família e adolescente. Até porque eu estou cansado de ouvir casos de crianças, adolescentes principalmente, que não têm relação com os pais, mas conseguem expressar junto a um profissional Sim. de uma forma muito melhor aquilo que eles estão sentindo e as próprias necessidades que eles têm. A principal talvez seja realmente esse diálogo com os pais. É muito que a gente ouve falar sobre isso. Mas eu preciso fazer um intervalo e depois eu, Glauco, vou estar fazendo uma consulta, porque eu uso muito, até em virtude da profissão. E aí nós vamos ver na prática o que eu posso fazer para melhorar a educação do meu filho se eu não sirvo exatamente como o melhor exemplo. O que dá para fazer? O que o Glauco pode fazer? O filho do Glauco, o que ele sente neste momento? A gente já volta. Visão 360 de hoje fala sobre os desafios de impor limites para crianças, para adolescentes, no uso do mundo digital, das ferramentas, da internet, dos aplicativos, deste equipamento aqui ou outro que seja, pode ser notebook, pode ser o streaming, porque muitas crianças e adolescentes estão expostos demais às telas, sejam elas quais forem. Nossa convidada é a psicóloga Paula Costa e eu, antes do intervalo, disse que eu ia para a consulta. E eu quero lhe perguntar, eu, Glauco, dependo muito disso, eu uso isso muito durante o dia, em virtude até da profissão. O meu filho, que é adolescente, usa muito também. Eu não sei o quanto eu fui mau exemplo, ou quanto eu sou mau exemplo, ou como eu posso fazer para não ser um exemplo tão ruim para o meu filho. Como é que eu tenho que abdicar? Só que aí, muitas pessoas em casa devem estar se colocando no meu lugar. Eu dependo disso. É o meu trabalho. É o meu suor que está envolvido. E aí? Então, Glauco, penso que a gente não vai conseguir se livrar, né? Porque a gente não pode demonizar a internet. Não pode demonizar. Hoje está aí e a gente precisa conviver com isso. O mais importante é pensar que na vida, na rotina daquela família, porque cada família vai ter a sua rotina, tá? E dentro disso, como que é o que tu está dizendo, como que a gente faz, né, para que isso se torne mais confortável para todo mundo. E eu posso te dizer que se a gente não tem que se livrar, se a gente não pode se livrar, a gente tem que saber conviver. E uma das coisas é, se eu consigo dentro da minha casa ter atividades de lazer com os meus filhos, isso é muito importante. Se eu consigo ter momentos de conversa sobre isso, é muito importante. Se eu consigo tirar atividades que saiam fora do contexto só da internet, e aí é o que for, é o que está dentro da realidade de cada família. Daqui a pouco uma família vai me dizer, Paula, faz muito tempo que eu não vou andar de bicicleta com meu filho e não se dá conta disso. Há quanto tempo eu não vou no cinema com meu filho?
também não se dá conta disso. Então, rememorar coisas, revisitar coisas que ficaram daqui a pouco desapercebidas na rotina da casa, as pessoas não sabem mais o que elas gostam de fazer. Sabe, isso é um processo reflexivo importante. O que eu gosto de fazer? Porque se eu fico muito tempo, não só... Ok, a gente precisa das ferramentas para o trabalho, mas se além do trabalho eu também utilizo para ficar na rede social como um hobby e perco muito tempo com isso, e isso está me prejudicando de alguma forma, bom, preciso pensar. A família precisa pensar o quanto isso é benéfico ou o quanto isso está sendo disfuncional dentro da família. E eu acho que é sobre isso o fato de a gente pegar um dispositivo, saber que está fazendo alguma coisa de trabalho, mas daqui a pouco a atenção vira para o outro lado. Não, olha aqui o que... E chama a curiosidade para algo que não estava envolvido diretamente no trabalho em si. Exatamente. E aí desvirtua. Eu acho muito interessante isso aí, porque isso depende também da faixa etária. Mas, por exemplo, criança, eu conseguia me desapegar disso aqui para jogar bola, que era uma coisa lúdica. E ele também largava o equipamento para jogar bola. Talvez seja esse é o exemplo prático que a senhora estava falando antes. Isso. O que a gente gosta de fazer? Claro que daí a idade foi passando, ele já hoje não gosta mais de jogar bola comigo. Mas tem outras coisas que a gente pode, né? Tem jogos, sim, de tabuleiro, que a gente, em determinado jogo de carta, alguma coisa assim. Mas parte também de um processo de abdicar, e aí é uma coisa que eu faço, nos momentos de lazer. E aí, subentenda-se, final de semana, que a gente está um pouco mais tensionado, um pouco, porque jornalista sabe como é que é. Mas levanta no sábado ou no domingo, não tem necessidade e vê que não tem nada urgente, Guarda. larga e tenta interagir. Tenta, pelo menos. Eu não vou dizer, vou ser bem sincero, eu não vou dizer que eu consiga interagir com o meu filho, mas eu tento. E eu acho que é obrigação de todo pai, de toda mãe, fazer isso, esse exercício. Sim. A primeira vez talvez não dê, a segunda... Pô, mas que velho chato. Ele pode até falar isso aí de mim, mas eu vou continuar insistindo. Mas Porque é bom para ele e para mim. Claro. E aí vocês vão criar um momento de vocês. Porque vai ter um momento teu com ele, vai ter um momento da mãe com ele, vai ter um momento da família. São vários momentos, né? Então, não é só tu com ele, não é só a mãe, é o momento de vocês. E daqui a pouco perguntar para ele do que ele gosta. Às vezes os pais não perguntam. Do que tu gosta? Ele vai dizer, eu gosto de ficar no celular, né? Ele pode ser que ele diga, tá, mas tirando isso, vamos pensar em outras coisas. Porque se eu disser aqui para ti, olha, vamos fazer, sugiro que tu faça com o teu filho andar de bicicleta, por exemplo, talvez na tua realidade não faça o menor sentido, porque vocês não andam de bicicleta. Vocês gostam, daqui a pouco, que era, de repente, uma coisa que vocês não faziam há muito tempo, estou chutando, ir no cinema, né? Então, assim, entender o que você... tem gente que gosta de cozinhar e não cozinha. Isso eu estava lembrando disso aí. Às vezes, sabe? Um adolescente, ele vai para a cozinha e se diverte. Eu não sabia disso aí. Ele quer aprender a fazer as coisas, tá? Mas eu não sei se é porque ele fica alguns períodos do dia sozinho e ele quer se aventurar, eu não sei. Mas aí eu vi que tinha uma possibilidade de entrar, né? Era uma brecha que eu precisava. Tá, vamos para a cozinha, vamos fazer alguma coisa. E ele gostou. É uma questão de testes também, né? Sim. E de observação, logicamente. A gente sabe, geralmente, o que os filhos gostam ou não gostam. Né? E se ainda não tem essa... Porque a adolescência tem muito disso, essa fase da pré-adolescência, os pais falam muito isso. Meu filho, quando tinha 9, 10, era 1, e aí foi para a pré-adolescência, o jogo virou de um jeito que eu não estou conseguindo acompanhar. Eu brinco que trocaram meu filho, pegaram e me entregaram no outro. Trocou, né? E é o mesmo, só que são fases diferentes.
E cada vez vai ficando mais desafiador, né? Sim. A educação é desafiadora. A educação, ela demora, é demorado educar. Tu despende de tempo para educar. E tempo, às vezes, fica atravessado com as questões de trabalho. É que eu acho que o assunto limite, e Sim. aqui mais especificamente para digital, ele pode significar, se você não impor limites, não impuser, no caso, pode significar falta de limites no futuro para outras coisas. Sim, porque a sociedade impõe isso. A sociedade tem, toda a sociedade tem regras. Existe um mundo ideal e existem as regras. A sociedade, né? Tu atravessa a rua, tem uma... Tu precisa passar pela faixa mas uma coisa muito importante, tá? A gente não está aqui tratando do ECA digital, por exemplo. Sim. Aí são os crimes. Em determinado aspecto, a senhora falou antes da manipulação de imagens, e isso a gente já viu vários, e está vendo vários exemplos de crimes cibernéticos. Isso é crime. Isso tem que ser tratado dentro do escopo, da esfera do ECA digital. Tá? Que aí entra a responsabilidade dos pais, dos educadores, de fazer a conta vinculada e tal, dos processos mais céleres, inclusive, de investigação. A gente vê aqui em Porto Alegre, mais especificamente, escolas envolvidas com problemas, não pelas escolas em si, mas porque alunos acabaram manipulando imagens, e isso está se tornando cada vez mais frequente. Isso é assunto do ECA. Isso. O nosso aqui é um intrafamiliar, é uma coisa mais assim do dia a dia. Né? O resto é a polícia. É bom deixar claro isso. Não que os pais não tenham que prestar atenção na questão do crime. Sim. Porque ele está batendo a porta. Porque é risco, né? É o risco. Aliás, nem está batendo ele já entrou. Ele já entrou, porque ele está dentro do lar já. Né? Ele já entrou e está dentro do lar. Por quê? Antigamente, até não muito tempo atrás, né? As famílias se organizavam e a criança ficava muito tempo na pracinha, na rua. Isso é um fator, é um dado. Hoje, os pais têm medo. Por questões de segurança, essa criança foi para casa, está em casa. Então, o perigo não está somente na rua, na segurança que não se tem tanto na rua, a sensação da falta de segurança, mas também em casa, no dispositivo. Porque a gente tem uma falsa sensação de que a criança ou adolescente em casa está seguro. Ele está seguro, mas com o dispositivo na mão, com o celular na mão, tendo acesso a qualquer conteúdo. Então, se deslocou, se trocou. Né? Tu estava falando também da questão do tempo, né? Das atividades, o que é o ideal. E a gente tem na Sociedade Brasileira de Pediatria o que é o ideal de tempo de tela. E esse ideal, às vezes, não é o que a gente consegue fazer. Porque se o adolescente, a criança, está em casa com o acesso disponível, uma criança de 0 a 2 teria ali 1 hora por dia pela Sociedade Brasileira, tá? De Pediatria, o ideal, 1 hora por dia. Ali, uma criança entre 2 e 5, 2 horas, entre 6 e 10, mais ou menos, umas 3 horas e umas 2 horas e depois de 3 horas, até 3 horas, tá? Até 3 horas para um adolescente. O ideal, o que eu consigo fazer com o que é o ideal, que o estudo diz que é ideal, e o que eu consigo adaptar para a minha casa. Né? Isso é o importante, fazer essa reflexão também. Talvez não seja nem objeto dos seus estudos, da sua aplicação no dia a dia, mas eu me sinto na obrigação de falar que, no outro extremo, idosos, e muitos idosos acabam se valendo das redes sociais também. O que a gente vê hoje são pessoas solitárias, muitas vezes, né? E que aí eu não vou condenar, porque cada um usa de uma forma diferente, e muitas vezes é para manter relações mesmo. A gente vê que são pessoas que vivem sem grandes grupos para se socializar, e muitas vezes isso acaba sendo... Né? Mas é só para contextualizar. Eu acho que existe cada vez um número maior de idosos, de pessoas com mais idade também utilizando o dispositivo, utilizando redes sociais. Não sei se tem o mesmo
problema de jovens e crianças, mas enfim. Talvez uma questão de isolamento. Isso. Porque a tendência de um idoso, ele ficar, né, mais em casa e daqui a pouco o excesso de uso de telas potencializa esse isolamento. Esse é um fator que daqui a pouco vem como um contraponto, porque pode ter um fator positivo de daqui a pouco conversar com o filho que mora em outro estado, sim, com a neta, daqui a pouco faz uma chamada de vídeo. A parte boa da ferramenta, né? A parte boa da ferramenta, mas se é um idoso que já está muito em casa, vê muita TV, está com dispositivo, a tendência do isolamento é grande. Então, isso vai no mercado para comprar alguma coisa para casa, mas as atividades de lazer acabam ficando esquecidas pelo tempo em excesso de tela, porque é uma ferramenta que, às vezes, tu não sente o tempo passar. Quando vê, já passou meia hora, 1 hora, quando vê, já anoiteceu, e quando vê, já é madrugada. E é incrível, eu repito, como uma coisa leva a outra. Você pegou o celular para ver, como é que vai ficar o tempo hoje? Aí fechou o aplicativo do clima, daqui a pouco apareceu aqui o ícone de uma notícia e clica na notícia e essa notícia, mas o que está acontecendo aqui? Eu já vou lá no portal e no portal já tem uma propaganda de um sapato. Aí o sapato, que sapato bonito. E isso vai levando uma coisa, a outra. Se você não... Olha, eu vou ser bem sério, se você não for assim, resiliente no seu objetivo de, não vou ficar pendurado, você acaba sendo levado por várias horas. E tu imagina, pessoas, agora a gente falando sobre monofobia. Monofobia é a fobia da pessoa que tem medo de ficar sem o dispositivo. É monofobia? Monofobia é o nome. Então, celular ficou descarregado, já vem uma ansiedade, já vem uma preocupação constante. Eu já vi uma pessoa e das minhas relações, o celular está apontando falta de bateria, nossa, onde é que tem tomado, onde é que tem tomado? Isso levado ao extremo, tá? Não é uma pessoa que, não, isso levado ao extremo, uma pessoa que tem muita preocupação com o celular que está para descarregar, ou de ficar muitas horas sem o dispositivo. Existe um sofrimento muito grande dessa pessoa, e aí a gente fala em sofrimento, né? O patológico, ele vem quando vem também um sofrimento muito grande. Eu não consigo mais fazer nada do resto, eu deixo o resto de lado, porque a minha preocupação, o meu foco está só aqui. Até organicamente deve ter efeitos, taquicardia, suor... Nossa Senhora. Sim, palpitação. Mas isso independente da idade? Independente da idade. Ou seja, a gente pode ter um jovem com esses sintomas? Com esses sintomas. E aí, acaba confundindo um pouco ali com o que é a ansiedade. A ansiedade social, né? Uma ansiedade mais focada ali, eu não estou mais saindo de casa, eu tô só no meu quartinho, e aí já vem assim, eu não quero mais ir para a escola, eu tô com uma dificuldade muito grande de fazer a apresentação, o rendimento escolar dessa criança diminuiu muito. Mas aí já não é uma espécie de depressão? A depressão, ela é mais focada com o isolamento, com a ansiedade, ela é mais... focada com a questão do futuro, né? Eu vou ficar sem celular, vou ficar sem os dispositivos. Se antecipa um sofrimento que... Exatamente. E aí acaba acontecendo os comportamentos disfuncionais, né? Que são esses extremos. Já a depressão, ela vai mais para o isolamento, para não querer participar, as coisas não fazem mais tanto sentido, aquele vazio muito grande. Mas concordamos que no âmbito escolar isso tem que ser cada vez mais debatido, né? Tem que ser percebido. Eu não sei se curricular, porque às vezes não é a questão de ser curricular, é de ser rotineiro, de ser algo rotineiro, me parece que é inadiável. Sim, com certeza. Embora nas famílias seja primordial, mas nos estabelecimentos de ensino também, né? Sim, as escolas elas precisam colocar na pauta essa discussão. Né? Precisam perceber o aluno, porque
ali dentro de uma sala de aula vai ter 30 crianças, vai ter 30, 20 adolescentes. Como é que a escola se organiza para perceber daqui a pouco que tem alguma coisa com algum deles que está esse cuidado, esse olhar mais atento, porque uma escola é muito grande, né? São muitos alunos e a coisa vai acontecendo de uma forma muito veloz, né? Então, como é que a escola se organiza para daqui a pouco entender que está acontecendo alguma coisa naquele grupo de jovens? Daqui a pouco um profissional, uma sugestão, um profissional da área da psicologia, né? Trazendo esse olhar de fora, com palestras, com grupos, fazendo grupos de estudo, fazendo grupos com os jovens, né? Numa situação de alerta e conversando, talvez seja uma boa solução. Porque a escola, ela tem, claro, a função pedagógica, mas a educação é muito mais amplo que isso, né? Violência de gênero, xenofobia, a questão tecnológica, por isso que eu faço tanta questão de dar ênfase também a isso, né? Forma cidadãos também, né? Porque pode virar vício, né? E tem a questão de saúde vício. Pública, que isso, claro, porque eu estou numa escola particular, meus pais podem, isso não depende mais de classe social. A gente vê pessoas em famílias de baixa renda que são completamente dependentes do equipamento, do dispositivo, infelizmente. Né? Tem um guia que foi feito pelo governo federal com outras entidades, que é o Guia do Uso de Dispositivos Digitais. Esse guia, ele é um e-book com informações para pais e informações bem importantes. E nesse guia também dizendo, já falando, né, das realidades populacionais, diz que mais de 90% das crianças entre 9 e 17 anos utilizam a internet. Então, de toda a população de crianças de 9 a 17 anos, mais de 90% já tem acesso à internet. Para além disso, dessas de 9 a 17, desses 90%, a gente pega ali uma parcela de 24%, acessaram a internet a partir dos 6 anos de idade. Então... 6 anos de idade. 6 Bom, anos se bem que a gente está de falando de idade. 2 anos de idade, tem gente que vai jantar e dá o celular para o filho não incomodar na mesa. Acontece. E bebês, né? Então, são informações importantes para os pais ficarem alerta, né? O quanto eles estão usando. Olha, é um dado importante. Se a gente tem uma população, né, de 24 milhões e meio de crianças e adolescentes no país, 90% que tem acesso E teremos todo. ainda para falar da questão dos jogos, que adolescentes, crianças e adolescentes já têm desafios que levaram a crimes, inclusive, desafios contra a própria vida, e depois os jogos mais convencionais, né? O jogo do tigrinho, o jogo que leva a gastar, muitas vezes, o que a família não tem, infelizmente. Bom, é uma parte da conversa, porque a gente vai voltar a falar, certamente, abusar do seu conhecimento, porque é extremamente necessário. Enquanto a gente estiver falando, a gente está conscientizando. E esse também é o nosso objetivo. Eu quero agradecer muito a psicóloga Paula Costa, que participou hoje aqui do Visão 360, nos ajudando a desvendar toda essa questão educacional que tem que haver junto ao digital, ao consumo de produtos digitais. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Glauco, a oportunidade. E quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, pode me seguir. Posso disponibilizar, né? É @psi.paulacosta. E lá também eu trago mais informações e conteúdos sobre esse tema. Tem coisas muito boas na internet também. Por exemplo, encontrar fontes que possam nos ajudar a enfrentar desafios como esse. Essa é a proposta. Então, nas redes sociais, o próprio buscador, se você colocar ali o nome, certamente vai direcionar. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E o Visão 360 de hoje fica por aqui, agradecendo muito a sua companhia aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Até a próxima.